Olá, tudo bom? Como que você está passando esse domingão? Início de uma nova semana, novas ideias, novos projetos. Como é que está passando o seu dia? Sua família, você, aqueles que você ama? Como é que está sendo esse domingo? Eu espero que esteja sendo um domingo de bênção, domingo de paz, de alegria, de felicidade, domingo de tranquilidade, descanso. É o que eu espero para você. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito e grandioso amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama. É o que eu desejo de coração para você, hoje e durante toda essa semana. Hoje eu queria conversar um pouco com você sobre arrependimento. Provavelmente você sabe o que significa arrependimento. Arrepender. Provavelmente você sabe que arrepender significa lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada, retroceder com relação a atitudes ou compromissos tomados, lamentar ato ou procedimento do passado, mudar de ideia, voltar atrás em alguma decisão, lamentar ou ter pena por alguma coisa feita ou dita, ou não feita ou não dita, mudar de intenção ou de ideia. Como que você está vivendo hoje? Como que está sendo a sua vida hoje? Será que problemas que você está passando não são frutos, com certeza são frutos de atitudes, decisões tomadas lá atrás? É interessante que quando a gente fala de arrependimento, a gente fala também de conversão. E converter significa retornar, voltar até onde você errou. A partir do momento que você se arrepende, você se converte. Você retorna até o ponto onde você errou e a partir dali você começa a trilhar um novo caminho, com novas decisões. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito nesses dias, desde o começo, final do ano passado, começo desse ano, é que a nossa vida ela não pode mudar se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Se nós continuarmos tendo as mesmas atitudes, a nossa vida não tem como mudar. As nossas finanças, elas não vão melhorar se nós continuarmos comprando e gastando mais do que a gente ganha, comprando coisas que a gente não precisa, talvez só para agradar os outros ou para mostrar aos outros que nós temos ou podemos. Talvez a nossa falta de emprego, a nossa falta de trabalho, ela dependa para mudar de uma mudança de atitude, de postura da nossa parte.
Talvez nós tenhamos que nos arrepender de algumas decisões do passado. Talvez aqueles cursos que nós começamos e não terminamos. Talvez aquela faculdade que a gente começou e não terminou. Atitudes de deixar as coisas pela metade. Decisões de parar aquilo que nós começamos sem dar um fim àquele processo. Nos arrepender de coisas erradas que não agradam a Deus e que nós continuamos fazendo, mesmo sabendo que não agrada a Deus. No livro de Mateus, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 2, desculpa. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Nós lemos assim: ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, que foi enviado para preparar o caminho de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, ele fala assim, ele fala isso. O capítulo começa dessa forma: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Deixem os seus pecados, as coisas erradas que vocês fazem. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Constantemente nós somos chamados a nos arrepender. Nos arrepender de uma ofensa que nós fizemos com alguém que nós amamos, mas mesmo assim ofendemos. Nos arrepender de alguma coisa errada que nós fizemos no nosso trabalho e que talvez tenha causado uma punição, uma advertência. Constantemente nós estamos sendo chamados ao arrependimento. Não é só na vida religiosa. Na nossa vida cotidiana, nós somos chamados a nos arrepender. Talvez nós, maridos, somos chamados a nos arrepender por alguma coisa que nós falamos com as nossas esposas. As esposas são chamadas a se arrepender por alguma coisa que falaram para os maridos e que causou uma briga, uma discussão. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5, nós lemos o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está falando a uma determinada igreja e ele está dizendo: lembre-se de onde você caiu. Aonde foi que nós erramos? Para chegar no estado que nós estamos hoje, aonde foi que nós erramos? Qual foi a decisão que nós tomamos que nos tirou do caminho? Que fez com que a gente pegasse esse desvio? Que fez com que a gente enveredasse por um caminho que não é o correto, não é aquele que estava planejado? Lembre-se de onde você caiu. Retorne até lá. Tome a decisão correta. Isso é arrependimento. E a partir daí,
comece a ter uma nova atitude, uma atitude diferente. Isso é arrependimento e conversão. Muitas vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem, você precisa se arrepender, você precisa se converter a Jesus, a gente muitas vezes não entende muito bem o que isso significa. Mas o significado disso nada mais é do que você se lembrar aonde você errou, se arrepender daquela atitude errada, voltar até aquele ponto e a partir dali, com uma atitude correta, seguir o caminho. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 21, nós lemos o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. É uma coisa interessante nós observarmos que Deus nos dá tempo para nos arrependermos, para entregar a nossa vida para Jesus, para nos convertermos. Sabe, hoje em dia, a gente vê muita gente orando, pedindo: Deus, Jesus, volta logo. Maranata, Jesus, volta logo. Esse mundo está muito difícil, volta logo. Mas será que se Jesus voltasse hoje, a sua vida, que ora tanto para ele voltar, estaria de acordo para ser salvo? Para subir com ele? Será que essa atitude de orarmos, Jesus, volta logo, não é um pouco de egoísmo da nossa parte? Querendo sair dos problemas desse mundo e sem pensar nos outros que ainda não tiveram a chance, a oportunidade, ou talvez não tomaram ainda a decisão de entregar a sua vida para Jesus? Será que nesse ponto de egoísmo não está sendo um ponto em que nós precisamos nos arrepender também? Como que está a atitude da sua família? Às vezes você está preparado, mas e a sua família, os seus parentes, a sua casa? Muitas vezes nós estamos orando para Jesus voltar logo, mas num ato de egoísmo nós não estamos prestando atenção que o mundo também precisa de salvação. E nós não estamos fazendo a nossa parte. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 9, nós lemos assim: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Sabe, muitas vezes nós estamos passando pela dificuldade da vida, nós estamos passando, sendo moídos ali pela dificuldade e tendo problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de saúde, problemas de emprego. E essas questões são oportunidades que Deus está nos dando de nós nos arrependermos e voltarmos os olhos para Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, permitirmos que Ele transforme a nossa vida e nos tire dessa situação difícil. Mas nós não queremos ouvir, nós tapamos os nossos ouvidos. O nosso preconceito com relação à palavra de Deus é uma coisa tão forte, tão arraigada, tão gritante dentro de nós,
que nós tapamos os nossos ouvidos e seguimos o nosso caminho, passando por todas as dificuldades. Nós preferimos passar pelas dificuldades do que nos arrepender das nossas decisões erradas, nos converter, mudar a nossa atitude e permitir que Deus nos coloque no caminho certo. Mas eu queria que você soubesse, meu irmão, minha irmã, que independente daquilo que você faça, pense ou diga, Deus está no controle. Independente do que você ache, acredite ou não, Deus é Deus. Ele existe, ele é. Desde a eternidade, ele é. Independente daquilo que você ache, ele é. Infelizmente, muitas pessoas só vão se dar conta da veracidade de Deus quando estiverem diante do trono branco. E aí vão se perguntar: meu Deus, não é que é verdade? Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 11, nós lemos assim: e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Blasfemavam contra o Deus dos céus. Quantas pessoas nós conhecemos que blasfemam o nome de Deus, que blasfemam o nome de Jesus, que desdenham, debocham do nome de Deus, do nome de Jesus? Eu volto lá no livro de Mateus, onde João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu queria ler com você alguns versículos que falam sobre aqueles que se arrependeram e voltaram. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: Sião será redimida com justiça, com retidão, aqueles que se arrependerem. Isaías 59, 20 diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Lucas 13, 3 diz assim: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. 1 Reis 8, 47 diz assim: se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, Deus nos ouvirá e atenderá a nossa oração. Nós precisamos entender a necessidade de se arrepender das nossas decisões erradas. E eu volto a dizer, isso não é uma questão única e exclusivamente religiosa, não. Isso é uma questão do nosso dia a dia. Eu volto a falar para você, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez até hoje,
A sua vida não tem como mudar. Certa vez eu ouvi um pastor falando que se você deseja que a vida te dê uma resposta diferente, você tem que fazer para a vida alguma coisa diferente. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas para a vida, porque a vida vai lhe responder da mesma forma. Se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar aquilo que você decidiu, a vida vai continuar da mesma forma. Hoje eu queria te chamar a fazer uma reflexão, a lembrar de onde você caiu, de onde nós caímos, nos arrepender, voltar lá, entregar a nossa vida para Jesus, você entregar a sua vida para Jesus, e a partir desse ponto, começar uma nova vida, com novas atitudes, com novas formas de fazer as coisas e decidir as coisas, permitindo que Deus, através do seu Santo Espírito, guie os seus passos, para que você não caia novamente, para que você não peque novamente. Faça essa oração hoje aí, aonde você está, aonde você estiver vendo ou ouvindo esse vídeo, faça essa oração. Diga para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas falhas, das minhas decisões erradas. Eu me arrependo das coisas erradas que eu tenho feito, Jesus. Se você puder, dê nome às coisas que você fez. Eu maltratei fulano, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com prostituição, eu assassinei, eu roubei, eu trafiquei. E diga para Jesus: Jesus, eu quero mudar. Eu quero me converter. Eu quero que o Senhor me perdoe com a tua graça e com a tua infinita misericórdia. Toma conta da minha vida, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Transforma, Senhor, a minha vida e coloca no caminho certo. Em nome de Jesus, faça essa oração e permita que Deus transforme a sua vida a partir de agora. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Saiba que você é muito amado. Você não tem ideia do tanto que Deus te ama. Você não tem noção do tanto que Jesus te ama, a ponto de entregar a sua própria vida para morrer e pagar os seus pecados. Tudo aquilo que você já fez até hoje de errado, e tudo aquilo que você poderá fazer daqui para frente, Jesus já pagou na cruz, através do seu sangue. Resta só saber se você é capaz, se você tem coragem de aceitar o sacrifício que Jesus fez por você para transformar a sua vida. Faça essa oração hoje e você vai ver como a sua vida vai ser transformada daqui para frente. Bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai infinito e grandioso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um início de semana maravilhoso, que a sua semana seja próspera,
Que você seja curado, sarado, restaurado. Que as tuas necessidades sejam supridas. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se você acha que essa palavra bateu de frente com o seu coração, dê um joinha, dê um like, dê um gostei, assine o canal. Mas mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e espalhe para suas redes sociais, para os seus contatos, WhatsApp, Telegram. Espalhe esse vídeo. Seja um missionário de Deus. Permita que Deus te use para levar a sua palavra aonde quer que Ele queira. E se arrependa, pois é chegado o reino de Deus. Abreijos! Até o próximo vídeo.